Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cássia Braga, sou professora de língua portuguesa e agora eu estou aqui com vocês para falarmos sobre interpretação de textos, certo? Então, antes de eu começar a falar sobre a matéria, eu vou fazer uma apresentação e volto falando sobre a matéria. Então, olha aqui na tela, interpretação de textos. Eu sou a professora Cássia Braga, esse é o meu Instagram, ó, @prof. Cássia. Deixa eu fazer uma letra mais bonitinha, né? Estamos nos conhecendo agora. Então, professora, faça uma letra bem bonitinha, ó, prof. Cássia Braga, certo? Já me siga lá no Instagram, me dê essa moral. Então, vamos lá, pessoal. Para iniciarmos esse nosso módulo de texto, o que eu quero que você entenda aqui? Interpretação de texto, compreensão de texto, como que eu faço para entender um texto, como é que eu faço para compreender um texto, qual é a diferença de um para o outro. E eu vou te falar uma coisa, meu amigo e minha amiga. Para que você entenda um texto, você precisa ler. Eu sei, já é clichê, né? Mas é isso. Se você não lê, meu amigo, você não vai conseguir interpretar um texto. Então, a dica é: leia bastante. Quanto mais você lê, melhor fica a sua capacidade de interpretação. Então, leia muito e faça questão de interpretação de texto. Às vezes é chato, às vezes dá preguiça, porque às vezes é chato mesmo, eu tenho que concordar com você. Mas é necessário. Não tem uma prova que não caia a interpretação de texto. Sempre tem, em 100% das vezes. Falo isso sem medo de errar. Então, você vai interpretar lendo. Ah, professora, tem umas dicas? Tem umas dicas, tem algumas formas, tem algumas coisas que você precisa ali se atentar e tal, mas no geral, você só vai conseguir interpretar interpretando, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu faço esse processo de interpretar um texto, vou te mostrar aqui o que é uma compreensão, uma interpretação, a diferenciação de um para o outro não vai te ajudar muito no fim das contas, tá? Vou te apresentar porque é interessante que você saiba, mas, na verdade, você vai precisar de quê? Você vai precisar treinar, tá? Como que vai se dar essa nossa aula? Essa nossa aula vai ser um pouquinho diferente das outras. A teoria vai ser junto com a prática, tá? Então, eu vou falar aqui rapidamente sobre um texto verbal, não verbal, a diferença de interpretação e compreensão, e em seguida nós já vamos responder questões, tá? Porque é isso, a gente só faz fazendo, só aprende fazendo, viu? Nas outras a gente vai vir, faremos um pouco diferente, falaremos teoria e depois a prática, tá? Mas essa em especial eu gosto de fazer dessa forma. Então, vem comigo. Então, olha só. Vamos lá. O que é um texto? Um texto, meu amigo, um texto é um conjunto de frases que dialogam entre si, estabelecendo determinadas relações de sentido. Então, por exemplo, se você tem ali um aglomerado de palavras e esse aglomerado de palavras não formam sentido nenhum, você não tem um texto ali, tá? Um texto é um conjunto de sentidos. São palavras que estão ali dispostas lado a lado e elas estabelecem um sentido, viu? Então, vamos lá. Eu coloquei um texto aqui, que eu vou já explicar sobre esse texto. Coloquei aqui um texto, ó, lá dos bombeiros militares do Distrito Federal, porque esse nosso curso está voltado para o corpo de bombeiros, né? Então, vamos lá, pessoal. Antes de lermos este textinho aqui, eu preciso que você entenda uma coisa. Você está vendo essas imagens? Ó, a gente tem a moça aqui, outra moça aqui, uma sujeira aqui, outra sujeira aqui, o lixo, ela jogando o lixo. Nós temos aqui várias imagens, né? E junto com essas imagens, eu tenho o quê? Eu tenho textos, texto, certo? Então, olha só, pessoal, vamos lá. Eu vou apagar isso daqui, para tirar essa bagunça daqui. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero que você entenda o seguinte, eu quero que você entenda sobre o texto verbal. O que é o texto verbal, professora? É o texto que é feito com palavras. Uai, professora, eu pensava que todo texto era com palavras. Nem todo. Eu tenho texto também, olha só, o não verbal. O texto não verbal,
o texto não verbal, ele é aquele texto que é feito de imagens, certo? E eu tenho texto verbal e não verbal, os dois juntos, viu? Vou colocar aqui em cima, ó. Eu tenho texto verbal e não verbal. Que ele é composto de quê? Ele é composto de palavras e imagens. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Olha só. Quando eu tenho as palavras, só para nós sintetizarmos, eu tenho um texto verbal. Quando eu não tenho palavras, eu tenho um texto não verbal, tá? Então, olha só, pessoal, a banca, isso eu tenho visto cair menos, viu? Com menos frequência, mas às vezes cai. Então, a banca, ela cobra ali um texto e nesse texto você precisa entender o que a linguagem verbal, que no caso são as palavras, está passando e o que a linguagem não verbal está passando. E às vezes essas duas linguagens, elas se complementam, tá bom? Aqui eu coloquei um textinho exemplificativo, viu? Aqui as imagens nem complementam muito, ela só para deixar aqui uma coisa mais dinâmica, viu? Mas, por exemplo, uma charge, às vezes a charge, eu não tenho nem palavras, mas a imagem ali, ela passa a mensagem, tá? Por exemplo, a tirinha. Quando eu tenho uma tirinha, eu tenho a imagem e eu tenho o texto que auxilia na compreensão da imagem e a imagem auxilia na compreensão do texto, viu? Então, vamos continuar aqui. Vamos só ler esse textinho, já que eu coloquei aqui. Vamos ler o textinho e aí a gente continua, viu? Então, olha só, o texto fala o seguinte. Como separar o lixo de forma correta? O lixo orgânico é aquele que sobra de restos de alimentos, resíduos gerados por seres vivos. Aí ele vem aqui e coloca a imagem de restos de alimentos, certo? Beleza. Você precisa sempre lembrar que lixo orgânico não deve ser colocado junto com lixo reciclável. E aqui ele coloca o exemplo. Veja que a imagem, ela auxilia na compreensão dessa mensagem. Então, olha só, o que seria um lixo reciclável? Um lixo reciclável é aquele lixo, por exemplo, plástico, o vidro, viu? E aí ele vem e coloca, na gestão dos seus resíduos, o material reciclável precisa estar sempre seco. Olha só, veja que ela fala que o reciclável precisa estar seco. Para facilitar, ó, faltou uma vírgula aqui, né? Use sempre 2 sacos e tenha sempre 2 containers, beleza. É fácil, assim o lixo orgânico não contamina o lixo reciclável. Então, veja, ó, você tem uma latinha para o reciclável, beleza, que é aquele lixo molhado, resto de comida e X. E aqui o lixo, aqui eu falei ao contrário, né? O lixo orgânico, que é o resto de comida e por aí vai. E o reciclável, que é as garrafas, os plásticos e por aí vai. Beleza? Então, certinho. Essa é uma mensagem, pessoal, passada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, viu? Vamos lá. Compreensão de textos e a interpretação de textos. O que significa cada uma? A compreensão é a decodificação da mensagem, ou seja, a análise do que está explícito do texto. Então, olha só, você lê um texto e tem lá uma mensagem explícita, tá lá na cara. Aqui, isso é compreender. Você tentar entender a mensagem a qual ela quer passar, isso é interpretar, tá? Veja que um não se desvincula do outro, viu? Então, vejamos. Interpretação é a interpretação que fazemos do conteúdo, ou seja, quais conclusões chegamos por meio da conexão de ideias e por isso vai além do texto, certo, meu povo? Entendido? Maravilha. Agora, olha só, nós vamos ler um texto. Eu sei que a aula em que o professor fica lendo não é muito legal, mas vai ser necessário, tá bom? Então, força aí, meu amigo, que você vai conseguir terminar essa aula e terminar o nosso curso também, viu? Vamos lá. Olha só, por muitos séculos, pessoas surdas ao redor do mundo eram consideradas incapazes de aprender simplesmente por possuírem uma deficiência. Veja, meus queridos, que essa ideia não é uma ideia atual,
ela foi uma ideia que passou os séculos, ou seja, as pessoas surdas não poderiam entender. Por quê? Só porque elas não tinham uma deficiência. Vamos interpretando o texto aqui aos poucos. No Brasil, veja que o quê? Veja que aqui, nesta parte aqui, dá uma ideia de que isso acontecia pelo mundo. E agora, o que que acontece? O meu texto, ele quer restringir. E como é que ele vai restringir? Ele vai dizer que agora é no Brasil. No Brasil, infelizmente, veja que aqui eu tenho uma marca de argumentação. Eu tenho aqui, ó, um ponto de vista. Eu tenho uma opinião. Isso não era diferente. Isso que, pessoal, é essa ideia apresentada aqui anteriormente, viu? É assim que a gente vai interpretando o texto, viu? Aos poucos. Vamos lá fazendo conexões. Essa visão, que visão, gente? É essa visão aqui que as pessoas eram incapazes de aprender. Capacitista só começou a mudar a partir do século XVI, certo? Então, olha só, pessoal. 16, gente? É. 16. Olha só começou a mudar a partir desse século. Então, olha só. Então, por muitos anos a ideia foi essa, mas alguma coisa mudou a partir desse século, com transformações que ocorreram num primeiro momento na Europa. Veja que aqui a transformação aconteceu na Europa, quando educadores, por conta própria, começaram a se preocupar com esse grupo. Então, olha só, veja que aqui na minha introdução ele diz o quê? Que a ideia, que o que as pessoas não acreditavam que as pessoas surdas poderiam aprender, o Brasil continuava da mesma forma, mas isso mudou lá na Europa. Beleza. Interpretamos o primeiro trecho? Sim. Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu interpretei. Você pode fazer isso que eu estou te falando num primeiro momento, tá? Tipo, se o texto for muito complexo. Se o texto não for complexo, não tem motivo de você fazer isso que eu vou te falar. O que é isso, professora, que eu tô falando? Você vai fazer um resuminho aqui. Então, qual é a minha ideia-chave aqui? Vamos lá. Visão capacitista. Capacitista. Ou seja, as pessoas com deficiência não eram capazes de aprender de acordo com essas ideias da época. Vamos dar continuidade. Um dos educadores mais marcantes na luta, veja o que está falando aqui. Fala que é um dos. Ele é o mais importante? Não. Ele diz que ele é um dos mais marcantes, ou seja, aqui o meu texto deixa entender que eu tinha mais de um, que tinha aqui essa atuação marcante. Então, vamos lá. Um dos mais marcantes na luta pela educação dos surdos foi Ernest Huet, eu acho que é assim, ou Edward Huet, vou falar assim, viu, gente? Se eu estiver errada, me perdoem. Como também era conhecido. Huet, acometido por uma doença, perdeu a audição em 2000 aos 12 anos. Então, ou seja, Huet, ele ficou surdo, né? Quando ele tinha 12 anos. Contudo, veja que essas marcas aqui também nos auxiliam na interpretação, viu? Esse contudo, ele passa uma ideia adversativa. Contudo, como era membro de uma família nobre da França, teve desde cedo acesso à melhor educação de sua época e assim aprendeu a língua de sinais francesas do Instituto Nacional Surdos Mudos de Paris. Então veja, pessoal, quem tem dinheiro, né, acaba sim tendo acesso a uma melhor educação. As coisas são assim desde muito tempo, né? No Brasil, veja que agora fala-se do Brasil também. Tomando-se como inspiração, olha só, inspiração, a iniciativa de Huet fundou-se, aqui tem um hífen, né? Fundou-se em 26 de setembro de 85 o Imperial Instituto de Surdos Mudos, instituição de caráter privado. Então, vamos entender aqui, pessoal. Primeiro, eu tenho aqui uma contextualização. Eu tenho esse moço aqui, ó, o Edward.
que ele ficou surdo, certo? E aí, mas ele tinha dinheiro, ele pôde estudar numa escola especializada neste público. E aí, o que aconteceu com o Brasil? O Brasil se inspirou. O Brasil se inspirou como? Ele se inspirou na história de Huet e nessa escola aqui. Então, a gente vai fazendo a leitura e fazendo essas conexões. No seu percurso, o Instituto... Gente, olha só, no seu percurso de quem, pessoal? O percurso dessa escola aqui, ó, vou até grifar aqui para vocês. Essa escola aqui, ó, tá? Percurso dessa escola. No seu percurso, o Instituto recebeu diversos nomes, mas a mudança mais significativa, veja que tem aqui, ó, uma mudança, eu vou até destacar, olha só. Mas a mudança mais significativa se deu em 57, quando foi denominado Instituto Nacional de Educação de Surdos, ou seja, era já para o Brasil inteiro, né? Que está em funcionamento até hoje. Essa mudança, que mudança, gente? Olha só, esse pronome aqui, ele tem caráter anafórico. Qual é a mudança? Essa mudança aqui que foi significativa, viu? Ele não explica com detalhes como se deu essa mudança. Então, olha só, essa mudança refletia o princípio, ou seja, início, né, da modernização da década de 50, pelo qual se guiava o Instituto com suas discussões sobre educação de surdos mudos. Então, olha só, o que está falando aqui? Está falando da educação de surdos mudos, viu? Esse é o ponto-chave desse parágrafo. Vamos continuar. Dessa forma, vai dando continuidade. Huet e a língua de sinais francesa tiveram grande influência. Então, olha só. Huet e a língua de sinais francesa tiveram grande influência. Elas influenciaram o quê? Na língua brasileira de sinais, ou seja, a Libras, que foi ganhando espaço aos poucos. Esse espaço, ele foi conquistado repentinamente? Não, ele foi conquistado aos poucos, paulatinamente, e logo passou a ser utilizada pelos surdos brasileiros. A gente vê ainda hoje, né? Muito, graças a Deus, né? Ainda veremos mais isso aqui à frente. Contudo, veja que aqui esse contudo, eu tenho uma ideia adversativa. Então, há uma ideia aqui opositiva que será introduzida agora. Nesse mesmo período, então vamos lá. Como assim nesse mesmo período, professora? Então, olha só. Enquanto a língua de sinais evoluía, alguma coisa acontecia no mesmo período. Muitos são todos? Não. Cuidado com essas coisas, porque a banca pode falar. Todos os educadores defendiam a ideia? Não. Por quê? Porque o texto fala que são muitos. Vamos lá. Muitos educadores ainda defendiam a ideia de que a melhor maneira de ensinar era pelo método oralizado, ou seja, escrita, leitura, labial e também oral. Você vai ver, pessoal, olha só, que existem, principalmente os mais velhos, existem surdos mudos que eles não entendem a língua de sinais. É esquisito, né? Mas eles não entendem a língua de sinais. Por quê? Porque eles foram educados no modo oralizado. Então, olha só, eles precisavam entender, fazer leitura labial e eles precisavam também ler os textos. Uma pessoa surda, muda, normalmente, o nosso texto aqui, esse texto cheio de conjunções, preposições, conectivos, esses textos não fazem muito sentido para eles, porque eles não usam isso, né? Então, por exemplo, ele vai dizer uma coisa, você é muito bonita, mas é chata, sabe? Então, vê que esse esse mais ele não é feito lá na língua de sinais, tá? Então, havia essa discussão. Então, olha outra coisa, a intertextualização também é importantíssima para que você faça uma compreensão do texto. É importante que você tenha uma visão de mundo para você entender um texto. Tudo bem? Então, vamos lá.
seriam educados pelos orais. Nesse caso, a comunicação acontecia nas modalidades escrita, leitura, labial e também oral. No Congresso de Milão, em 11 de setembro de 80, muitos educadores, olha só, veja a palavra de novo, queridos, muito cuidado com essas palavras, viu? Muitos educadores votaram pela proibição. Foram todos, a banca vai falar, todos os educadores votaram pela proibição. Certo ou errado? Errado. Não foram todos, mas foram muitos. Da utilização de língua de sinais por não. Por que isso aconteceu? Porque eles não acreditaram na afetividade desse método. Beleza, professora? Que método, pessoal? A Libras. Cadê a Libras? Tá aqui, ó. A Libras, né? Método na educação das pessoas surdas. Ou seja, a gente tem aqui uma ideia de oposição, certo? Como eu tenho pouco espaço, você pode colocar aí no seu texto a contradição das ideias, a quem defenda, a quem não defenda. Eu coloquei a oposição porque a gente consegue resumir aqui. Próximo, essa decisão, vejamos aqui, gente, vamos entender aqui. Vou pegar um vermelhinho. Qual decisão, pessoal? Decisão da proibição. Prejudicou consideravelmente a língua brasileira de sinais, certo? Então, essa decisão prejudicou a língua dos sinais. Mas, olha como o texto trabalha com a oposição, a adversidade, né? Essa ideia de contrariedade. Pronto, fica melhor. Mesmo diante dessa proibição, a Libras... Então, olha só. A Libras foi prejudicada porque ela foi proibida. Mas mesmo diante dessa proibição, a Libras continuou, ou seja, ela foi proibida, mas as pessoas não deixaram de utilizá-la, sendo utilizado devido à persistência dos surdos, ou seja, eles persistiram. Nós precisamos da língua de sinais. Posteriormente, olha só, veja que o meu texto está muito bom, está muito bem redigido esse texto. Meu texto passa uma ideia de tempo logo no início e ele vem fechando também trazendo essa ideia de tempo. Buscou-se a legitimidade da língua brasileira de sinais, ou seja, proibiram, mas as pessoas lutaram por esse direito. E os surdos continuaram lutando pelo seu reconhecimento e regulamentação por meio de um projeto de lei. Esse projeto foi escrito em 93. Porém, olha só, outra ideia adversativa. Apenas em 2002, gente, olha só, 9 anos depois, foi aprovada a Lei 10.436 de 2002, que reconhece, olha só, essa lei reconhece a língua brasileira de sinais como um meio legal de comunicação e expressão no país. Interessante, né, pessoal? A história da língua brasileira de sinais é muito interessante e ela é considerada um segundo idioma, viu? Então, olha só, por exemplo, numa secretaria de educação, sei que isso não vai ajudar vocês, mas isso é intertextualidade, isso não vai cair na prova de vocês. Mas, assim, a Secretaria de Educação, ela traz a Libras como primeira língua e a língua portuguesa como segunda língua para os alunos surdos. Existem escolas especializadas e dentro das escolas tradicionais, né, há essa inclusão e dentro dessa inclusão, para promover essa inclusão, há necessidade de se ter um tradutor de Libras com ele, com o aluno. Então, tudo que a gente fala dentro de sala de aula, eu já estive em sala com um aluno surdo, tudo que a gente fala em sala de aula, o tradutor de Libras passa para o aluno. Muito legal. Então, vamos lá. É igual quando a gente vê aqueles pronunciamentos, né? E aí tem lá a pessoa lá falando, é desse jeito. Então, a gente está dando aula e a pessoa está lá falando. Então, vamos lá. De acordo com o texto, Ernest Huet foi o educador. Ele foi o mais importante para a luta dos surdos? Vejamos aqui, olha só. Vou pegar, meu Deus do céu, tá tão marcado, mas eu não quero apagar. Eu vou pegar um azul. Olha só, o Huet foi um dos educadores
mais marcantes na luta da educação de surdos. Então, olha só, beleza. O que que o texto me diz? O texto diz que ele é um dos mais importantes. Ele é o mais importante. Ó, bem leitura, bem texto de Instagram. Ele era o mais importante? Não. Ele era um dos mais importantes. Por isso que meu texto está errado. Como que a banca vai cobrar isso de você? Ela vai cobrar de você dessa forma. Então, ela vai trazer ali, lembra que eu mostro para vocês? Muitos educadores lutaram pela proibição. Muitos são, todos não. Cuidado com essas palavras que restringem. Cuidado com o não, cuidado com o sim, cuidado com o exatamente, cuidado com o exclusivamente. Essas ideias absolutistas, cuidado. Tanto para o mais quanto para o menos. Sempre olhe. Outra coisa, vai responder a uma questão de interpretação de texto, eu vou chegar bem pertinho de você para você não fazer besteira na hora da sua prova. Vai responder a uma questão de interpretação de texto, você vai voltar no texto. Volta no texto. Porque se você não voltar no texto, você não consegue responder e aí é muito ruim, viu? E aí você perde uma questão. E perder uma questão, às vezes a pessoa fica fora de um certame por causa de uma questão. Eu já vi isso, professora? Você já viu isso, professora? Muitas vezes. Então, vamos lá. 2. Ao utilizar a expressão visão capacitista, no primeiro parágrafo do texto, o autor do texto evidencia uma concepção. Vamos lá, pessoal, olha só. Aqui está o nosso texto. Eu vou limpar isso daqui. Você já viu? Se você quiser ver toda essa nossa construção, você volta lá atrás, viu? Eu vou apagar aqui porque eu quero explicar uma coisa para vocês. As bancas, elas estão perguntando de forma diferente a interpretação de texto. Então, elas querem saber se vocês têm consciência de como é formado um texto, gente, do que é um parágrafo, do que é um período, tá? Então, cuidado, gente, cuidado com isso. Então, olha só. O que esses conjuntos, eles são chamados de parágrafos. Professora, mas todo mundo sabe isso. Vai por mim que não é todo mundo, tá bom? Às vezes a pessoa fica até com vergonha de perguntar, perde uma questão na prova por causa de bobeira. Então, a gente vai e explica. Cada conjunto de texto, desses blocos, né, ó, viu que tem um recuo aqui, e aí finaliza a ideia. Depois, há um outro recuo. Cada recuo desse é considerado de parágrafo. Ele precisa ser iniciado por letra maiúscula, viu, pessoal? Maravilha. Aí, olha só, em seguida, a banca vai perguntar para você sobre período. O que é período? Período é quando o meu texto começa ali com a letra maiúscula e termina num ponto final, às vezes numa exclamação, às vezes numa interrogação, tá? Normalmente é no ponto final, ó. 1 período, 2 períodos. Vamos lá. 3 períodos. Um parágrafo com 3 períodos, viu? Cuidado com isso, as bancas estão perguntando bastante isso. O que a questão me perguntou? Ao utilizar a versão capacitista no primeiro parágrafo do texto. Vamos lá. Capacitista, já até achei a palavra aqui, ó. Vamos ler de novo, rapidinho? Por muitos séculos, pessoas surdas ao redor do mundo eram consideradas incapazes de aprender simplesmente por possuírem uma deficiência. No Brasil, infelizmente, isso não era diferente. Essa visão capacitista. Pessoal, olha só, a visão capacitista é o seguinte. Você vê uma pessoa surda ou com alguma outra deficiência e você fala, essa pessoa não é capaz. Uma pessoa surda não é capaz de aprender nada. Como é que ela vai aprender se ela não escuta? Entende? Isso é uma visão capacitista. Ah, tal pessoa não vai conseguir porque ele é pobre e não consegue pagar um curso. Visão capacitista, tá? Então, isso é a visão capacitista. Vejamos aqui. Vai responder a uma questão de múltipla escolha? Vai por eliminação, viu? Então, vamos lá. Emancipadora das pessoas surdas, emancipar é meio que libertar. Tem a ver? Não. Preconceituosa da deficiência? Tá com cara, não tá? Tá. Vou deixar aqui de stand-by. Vou colocar aqui uma interrogação. Vou até marcar de outra cor para ficar tudo bem destacadinho para você. Então, olha só, essa aqui não. Eu vou colocar aqui uma interpretação porque vai que é essa, né? Vejamos. Elitista tá voltado para elite mesmo, questão com dinheiro e tal.
da sociedade brasileira? Não, não tem isso, né? O moço lá, ele teve acesso à educação porque ele tinha dinheiro, mas esse não é o foco. Vamos lá. Individualista em relação à deficiência? Também não, não tenho essa visão individualista. Restrita à incapacidade de aprender? Restrita à capacidade de aprender? Não, não, acho que não, né? Vamos lá, pessoal. Ó, então a gente tem aqui uma visão preconceituosa? Sim. Não tenho essa ideia de restrição, nem de individualidade. Eu tenho uma visão preconceituosa, porque uma pessoa com deficiência, ela é capaz sim de aprender. Letra B. Vamos só para mais uma. Nosso vídeo já está ficando longo, né? Mas eu vou correr rapidinho, a gente termina aqui. No que se refere às ideias do texto, assinale a opção correta. Sempre marque a palavra-chave, viu? Cuidado para não cair numa besteira dessa. No Congresso de Milão, em 11 de setembro de 80, muitos educadores votaram pela utilização da língua de sinais, pois acreditavam nesse método como efetivo na educação das pessoas surdas. Vamos lá, pessoal, olha só. No Congresso de Milão, de 1880, muitos educadores votaram pela utilização das línguas, pois acreditavam nesse método. Vamos lá no texto? Tá fácil de encontrar porque é um número, né, ó. No Congresso de Milão, em 11 de setembro, muitos educadores votaram pela proibição. Então, já tá errada a questão. Volta no texto, viu, pessoal? Acreditavam nesse método? Não, eles queriam proibir. Então, eles queriam proibir. O Instituto Nacional de Educação dos Surdos, INES, foi fundado por iniciativa de Rouet, na França, em 1957. Vamos procurar esse 1957. Vamos lá, aqui, já achei, ó. No seu percurso, o Instituto recebeu diversos nomes, mas a mudança mais significativa se deu em 57. Não, ele não foi criado, ele passou por uma mudança, né? Vamos colocar aqui. Por uma mudança. Então, vamos lá. Tá errado? Porque ele tá falando o quê? Que ele foi fundado. Não. Ele foi renomeado. E ele passou por uma mudança. A educação de pessoas surdas começou na Europa em 56. Quando educadores por conta própria começaram a se preocupar com esse grupo, vamos ver esse 1856, vejamos. Tá aqui, já achei, ó. Tô boa de achar isso aqui. No Brasil, tomando-se como inspiração a iniciativa de Rouet, fundou-se em 26 de setembro de 1856 o Imperial Instituto de Surdos. Não, não é. Olha só, as pessoas, olha só começou a mudar a partir desse século aqui, ó. Foi muito antes dessa data, né? Foi antes dessa data. Com transformações que ocorreram no primeiro momento, quando educadores, por conta própria, mudaram. Não, tá errado então, né, pessoal? Nessa época aqui, a escola foi criada. Vamos para outra. Muitos educadores ainda defendem a ideia de que a melhor maneira de ensinar uma língua às pessoas surdas é pelo método oralizado, ou seja, pela língua brasileira de sinais. Gente, olha só, aqui eu já não preciso nem voltar no texto, veja só. Ele fala sobre o método oralizado. Esse, ou seja, é quando você reforça a ideia, ou seja, você vai explicar o que está lá atrás. A língua de sinais, o método oralizado é a língua de sinais? Não, né, gente? Pelo amor de Deus, essa daqui é a questão dada pela banca. Agora, só nos restou uma, ela só pode estar correta. A língua brasileira de sinais foi reconhecida como meio legal de comunicação e expressão no Brasil em 2002. Tá certinho, ela só pode estar correta, né, ó. Vamos voltar aqui no texto. Em 2002, criou-se essa lei, né? Apenas em 2002 foi aprovada a lei que reconhece a Libras como um meio legal de comunicação e expressão no país. Ou seja, nossa resposta correta é a letra E. Então, pessoal, nós terminamos aqui agora a nossa aula de interpretação e compreensão textual, viu? A gente só aprende a interpretar interpretando. Aqui eu só mostro como é que a gente faz essa interpretação e sobre a necessidade de se retornar ao texto. Tudo bem? Então é isso, meus amigos. Logo, logo nós voltaremos com uma outra aula. Um beijo e até mais.